Há momentos na história humana em que o céu observa. Observa sem pressa, sem ruído, sem romper o fio frágil da liberdade. Mas também existem momentos em que a humanidade se aproxima tanto do abismo que o silêncio do céu se transforma em risco. E quando o risco ameaça o destino de muitos, o céu decide intervir. O ano é 1947. O planeta ainda gira, mas gira ferido. A Segunda Guerra Mundial terminou, mas não terminou dentro das pessoas. As cidades começam a se reerguer com paredes novas, mas os corações permanecem cheios de rachaduras invisíveis. Os escombros exteriores foram retirados, mas os escombros interiores continuavam lá, intocados, densos, dolorosos. A Europa tenta respirar de novo, mas respira com dificuldade. Há um incômodo moral pairando no ar. Um mal-estar que ninguém nomeia, porque nomeá-lo seria admitir que a guerra devastou não apenas países, mas valores, convicções, certezas. A fé antissólida de muitos povos europeus agora se dilui. Muitos sacerdotes voltam das frentes de batalha com a alma marcada. Muitos pais retornam para suas casas, mas não conseguem mais ensinar esperança aos seus filhos. As mães carregam no rosto o medo do futuro e nas mãos a responsabilidade de reconstruir lares despedaçados. E ao mesmo tempo, surge um novo mundo cheio de promessas tecnológicas, mudanças sociais, ideologias sedutoras e perigos espirituais silenciosos. O mundo caminha, mas caminha desorientado. Há silêncio nas praças, há cautela nas conversas, há uma espécie de cansaço coletivo, um esgotamento que nenhum médico sabe curar. E então surge a pergunta que ninguém ousa dizer em voz alta, mas que ecoa dentro de cada pessoa: para onde vamos agora? Qual é o destino espiritual da humanidade depois de tanta destruição? Quem poderá restaurar o que a guerra arrancou da alma humana? É nesse exato momento, não antes, não depois, que o céu decide romper o silêncio. Mas o céu nunca escolhe o óbvio. Nunca fala onde todos esperam. Nunca aparece onde há luz demais, onde há prestígio demais, onde há ruído demais. Por isso, a intervenção divina não se manifesta em Roma, o centro da fé. Não desce sobre Paris, o centro da cultura. Não toca Berlim, Londres ou Moscou, os centros da política mundial. Ela desce em Montichiari, uma cidade pequena, desconhecida, silenciosa, rodeada por colinas modestas e campos fatigados, quase um ponto esquecido no mapa da Itália. Mas é sempre assim. Quando o céu decide mudar o destino de uma era, ele escolhe os lugares que ninguém nota. Os lugares onde não há poder suficiente para distorcer a mensagem. Os lugares onde a alma está mais disposta a escutar do que a aparecer. Montichiari se torna, sem saber, o palco de um movimento espiritual que o mundo ainda não estava preparado para compreender. Porque ali, em 1947, o céu não veio consolar apenas uma mulher. Veio sacudir a consciência de um continente inteiro. Veio oferecer ao mundo um remédio espiritual antes que a doença moral se espalhasse. Veio revelar que a guerra visível havia terminado, mas a guerra invisível estava apenas começando. E quando Maria desce em uma terra ferida, ela não desce por acaso. Ela desce porque algo grave está em curso. Algo que exige não apenas fé, mas uma resposta espiritual madura, profunda e imediata. Montichiari não foi escolhida pela geografia, foi escolhida pela urgência. E as aparições que começariam ali não tinham o objetivo de ornamentar a fé, mas de redirecionar o destino espiritual de uma era. O céu rompe o silêncio quando o mundo perde sua própria voz. E 1947 foi exatamente esse tempo. A terra preparada. O mundo que esperava sem saber Montichiari, no norte da Itália, não parecia diferente de tantas outras cidades pequenas que tentavam se recompor após a guerra. Mas havia algo naquele lugar que refletia, com uma clareza quase simbólica, a condição espiritual de toda uma geração. Era uma cidade que carregava beleza e cansaço ao mesmo tempo. Colinas suaves, campos estreitos, ruas antigas, e uma população que vivia entre o desejo de recomeçar e o medo do que ainda poderia vir.
A Itália do pós-guerra não era apenas um país destruído, era um país dividido internamente, moralmente abalado e espiritualmente esvaziado. As famílias haviam perdido filhos, maridos, irmãos. As mulheres haviam sustentado a vida durante anos de ausência e agora tentavam ensinar aos filhos um futuro que elas mesmas ainda não conseguiam enxergar. Montichiari era uma síntese disso. Não tinha glória, não tinha grandeza, não tinha importância política, mas tinha algo que todas as cidades feridas tinham, um silêncio pesado que pairava sobre as casas ao entardecer. As pessoas trabalhavam, plantavam, vendiam, conversavam, mas por trás dos gestos cotidianos havia uma sensação constante de perda. O passado havia sido rasgado, o presente parecia instável e o futuro era uma incógnita. E espiritualmente, algo ainda mais sério estava acontecendo. A fé, que durante séculos sustentara o povo italiano, começava a se desgastar de dentro para fora. Não por rejeição explícita, mas por esgotamento emocional. Muitos estavam cansados demais para rezar, feridos demais para confiar, perdidos demais para perceber que estavam se afastando do sagrado. A Europa saía da guerra com os templos de pé, mas com a fé de muitos em ruínas. E não era apenas a fé popular que sofria. O chamado religioso também estava abalado. Muitos sacerdotes voltaram da guerra marcados pela dor humana que testemunharam. As vocações diminuíam, o seminário já não atraía tantos jovens, e a vida consagrada enfrentava uma crise silenciosa que ameaçava sua própria sobrevivência. Montichiari era, portanto, uma terra espiritualmente vulnerável. E é exatamente em terras assim que o céu costuma agir. Mas havia um detalhe mais profundo. Montichiari também era uma cidade que conhecia a dor coletiva. Não era a dor isolada de uma família. Era a dor compartilhada por uma comunidade inteira. Uma cidade inteira que aprendera a sobreviver sem respostas, sem garantias, sem rumo. Esse vazio coletivo, histórico, emocional e espiritual, criou uma espécie de abertura invisível. Uma brecha pela qual a intervenção divina poderia entrar sem ser rejeitada. Montichiari era, sem saber, um terreno preparado. Não preparado pela santidade de seus habitantes, nem pela pureza de suas práticas, mas preparado pelo sofrimento, pela humildade, pela necessidade gritante de uma luz que não fosse humana. O céu não escolhe terras perfeitas, escolhe terras feridas, não escolhe cidades que se destacam, escolhe cidades que precisam. E Montichiari precisava de cura, precisava de direção, precisava de uma presença que pudesse reorganizar tudo aquilo que a guerra havia desfeito. É por isso que, quando Maria desce ali, porque enquanto o mundo discutia política, economia, reconstrução e futuro, o céu estava olhando para o que ninguém via: o estado real da alma humana. E a alma humana em 1947 estava adoecida. Montichiari não esperava uma aparição, não esperava mensagens, não esperava milagres, mas esperava, sem saber, porque a humanidade inteira estava sedenta de algo que somente o céu poderia oferecer. Um sinal de que Deus ainda acompanhava a história. Um sinal de que a guerra não havia destruído tudo. Um sinal de que a esperança era possível novamente. Por isso, quando a rosa mística aparece, ela não aparece em um palco preparado. Ela aparece em um campo de escombros invisíveis. Montichiari era o coração ferido de uma Europa que buscava respirar de novo. E era exatamente esse coração que Maria viria tocar. A escolha improvável. Quem era Pierina Gili? Antes que Montichiari se tornasse palco de uma intervenção divina, existia ali uma mulher que vivia entre corredores frios, lençóis gastos e o cheiro permanente de medicamentos. Seu nome era Pierina Gili, e sua vida parecia destinada ao anonimato, como a vida de tantas mulheres que carregam o sofrimento dos outros, sem aplausos, sem testemunhas, sem descanso. Pierina não era mística, não era teóloga, não era visionária, era enfermeira. E a enfermagem daqueles anos era completamente diferente do que conhecemos hoje. Os hospitais do pós-guerra eram lugares onde o corpo humano revelava sua fragilidade de forma crua.
Faltavam equipamentos, faltavam remédios, faltava esperança. O que não faltava eram feridas, físicas, emocionais, espirituais. Feridas abertas pela guerra, pela pobreza, pela desestrutura das famílias, pela perda dos jovens que nunca voltaram. Pierina caminhava por esses corredores diariamente. Via rostos que se apagavam lentamente. Segurava mãos que tremiam antes do último suspiro. Ouvia confissões espontâneas de homens que, diante da morte, recuperavam a consciência do sagrado. Via mães soluçarem com seus filhos nos braços. Via soldados jovens com olhares vazios, como se a alma tivesse ficado presa em algum campo de batalha. Ela não apenas cuidava do corpo, cuidava de um espírito que o mundo não sabia mais tratar. A dor humana fazia parte de sua rotina. E, silenciosamente, ela carregava dentro de si tudo aquilo que ninguém conseguia verbalizar. Pierina era uma mulher formada pela dor alheia. Aprendera a escutar a agonia dos outros sem permitir que a própria voz desmoronasse. Aprendera a enxergar sinais de vida onde todos só viam morte. Aprendera a permanecer de pé quando a fragilidade do mundo lhe pesava nos ombros. E, ao mesmo tempo, ela carregava um coração que nunca se fechou. Muitas pessoas expostas ao sofrimento se endurecem. Pierina não. O sofrimento a tornava mais sensível, mais disponível, mais capaz de acolher. Essa capacidade de acolher a dor humana não era apenas característica de seu trabalho. Era uma marca espiritual que ela mesma não percebia. Pierina se tornou, sem saber, um canal preparado pelo próprio sofrimento humano para receber o sofrimento celestial. Porque quando Maria apareceu para ela, não apareceu para uma alma distraída, confortável ou protegida dos dramas da vida. Apareceu para uma mulher que conhecia profundamente o peso da dor, a urgência do cuidado, a fragilidade da existência. Alguém que não se impressionaria com lágrimas. Alguém que reconheceria o sofrimento da mãe pela linguagem do olhar. Alguém suficientemente humilde para não duvidar do impossível, mas suficientemente sensível para não transformar uma experiência divina em espetáculo. Pierina havia sido educada pela dor humana, e foi exatamente essa educação silenciosa que a tornou capaz de acolher a dor do céu. A escolha não foi aleatória, não foi premiação, não foi privilégio, foi precisão. Maria precisava de alguém que soubesse escutar. Escutar sem se exaltar. Escutar sem interpretar. Escutar sem se colocar no centro. Alguém que pudesse receber uma dor que não era dela, mas que era do próprio céu. E Pierina era essa pessoa. Não por mérito, mas por disposição interior. Não por entendimento intelectual, mas por familiaridade com o sofrimento. Não por santidade elevada, mas por humanidade profunda. Foi por isso que, quando chegou o momento de romper o silêncio e revelar a mensagem que mudaria Montichiari e tocaria o mundo, o céu escolheu uma enfermeira anônima, no interior da Itália, em um hospital onde a dor humana se misturava a cada respiração. Pierina não esperava ser escolhida, mas estava preparada de um jeito que só o céu poderia ter visto. A manifestação. Quando Maria aparece pela primeira vez. O hospital de Montichiari, em 1947, não era um lugar silencioso por tranquilidade, mas por exaustão. Era o silêncio de quem já chorou demais, de quem já lutou demais, de quem acredita que não há muito mais a ser dito. As paredes, impregnadas pelo cheiro constante de desinfetante, carregavam ecos de feridas que não cicatrizaram apenas no corpo, mas também na memória de um país inteiro. Pierina caminhava pelo corredor naquele fim de tarde. Os passos eram leves, mas os ombros pesavam. Cada leito trazia uma história que ela não esqueceria. Cada rosto adoecido era um lembrete de que a guerra deixara sequelas que nenhum governo conseguia reparar. Ela ajustou um travesseiro, verificou um curativo, recolheu uma bandeja. Fez tudo como sempre fazia, porque o sofrimento humano não permite descanso. Então aconteceu. Não houve luz ofuscante, não houve som, não houve movimento de ar. O que mudou primeiro foi a densidade do ambiente. O ar se tornou diferente, como se a realidade estivesse sendo reorganizada em silêncio.
Pierina ergueu os olhos, porque instintivamente sentiu que alguém havia entrado no quarto. E alguém havia entrado. À frente dela, em pé, junto ao leito de uma enferma, estava uma mulher. A princípio, Pierina não compreendeu. Não havia como compreender. O corpo reagiu antes da mente. As mãos tremeram. O coração acelerou. O tempo pareceu suspender-se. A mulher era belíssima, mas não de uma beleza humana. A túnica roxa parecia carregar séculos de sofrimento e dignidade. Os pés tocavam o chão com suavidade que não pertencia à física. E no peito, 3 espadas atravessavam o coração. 3 espadas. Longas, finas, penetrantes. Não eram metáforas. Pierina as viu. Nítidas. Profundas. Dolorosas. E, no entanto, o que mais impressionava não era o símbolo. Era o olhar. Os olhos da mulher continham uma dor que nenhuma criatura humana poderia suportar sozinha. Era uma dor antiga, abrangente, cósmica. Uma dor que não vinha de uma ferida pessoal, mas de um amor ferido. Pierina sentiu essa dor como quem sente um impacto no peito. O corpo ficou leve. As lágrimas vieram sem que ela soubesse explicar por quê. A enfermeira tentou falar, mas não conseguiu. A visão era tão inesperada, tão imensa, tão impossível, que qualquer palavra parecia inadequada. Então a mulher falou. A voz era firme, tranquila, mas carregada de uma urgência que não permitia interpretações superficiais. Ela disse: oração, sacrifício, penitência. 3 palavras. Apenas 3. Mas dentro delas havia o peso de uma era. Pierina não entendeu tudo naquele momento. Não era possível. Ela apenas sentiu que aquelas palavras eram um chamado. Um chamado que não vinha da terra, mas de uma dimensão que observava a humanidade com profundo sofrimento. A aparição durou poucos instantes, mas esses instantes rasgaram a fronteira entre o visível e o invisível. Pierina tentou acompanhar a visão, mas a mulher simplesmente desapareceu, como se tivesse sido convocada de volta ao lugar de onde viera. O quarto voltou ao normal. Os sons voltaram. O mundo retomou seu ritmo. Mas nada mais seria normal para Pierina. Ela sabia, com uma certeza que não se explica, apenas se sente, que o céu havia descido à terra e que a história espiritual daquele hospital acabara de mudar. E essa mudança não ficaria confinada às paredes do hospital. Seria apenas o início de uma série de manifestações que trariam ao mundo uma mensagem de dor, mas também de esperança, de advertência, mas também de graça. A primeira aparição não era o ponto alto, era o ponto de partida. O céu havia falado, e falaria novamente. O signo das rosas, 3 chamados que não são simbólicos, mas estratégicos. Quando Pierina voltou a ver Maria, algo havia mudado. As 3 espadas que perfuravam o peito da mãe não estavam mais ali. No lugar delas, havia 3 rosas, como se a dor tivesse se transformado em direção, como se cada ferida agora tivesse se tornado um chamado. A túnica, antes marcada por sofrimento, parecia carregar um novo tipo de presença. Não apenas uma revelação, mas uma missão. As 3 rosas eram distintas. Cada uma carregava uma cor, um significado, uma ordem espiritual. E nenhuma delas era decorativa. As rosas representavam um plano, uma estratégia, uma resposta divina a uma humanidade que caminhava sem rumo. A rosa branca. Oração como arma silenciosa. A rosa branca repousava sobre o peito de Maria como um convite àquilo que o mundo moderno já começava a abandonar. O pós-guerra havia gerado um fenômeno perigoso, o desaparecimento do silêncio interior. As pessoas rezavam menos, as famílias se reuniam menos, a fé se tornara memória cultural, não disciplina espiritual. Maria, ao apresentar a rosa branca, não estava pedindo uma oração devocional, mas uma postura de combate. A oração, naquele contexto histórico, não era um ato piedoso, mas um instrumento de resistência. Era o modo pelo qual o ser humano recuperava sua identidade espiritual em um mundo que preferia reconstruir prédios, mas não reconstruir consciências. A rosa branca dizia:
A batalha que começou na terra só pode ser vencida no espírito. Não era sentimentalismo, era estratégia. A rosa vermelha, sacrifício como contraponto ao colapso moral. A segunda rosa era vermelha. Não era vermelha como sangue, era vermelha como amor ferido, como entrega, como fogo que purifica. A guerra havia destruído padrões morais, relativizado valores, criado um mundo onde quase tudo parecia permitido e quase nada parecia sagrado. Maria sabia que uma sociedade incapaz de se sacrificar se tornaria incapaz de amar. Por isso, a rosa vermelha não era um apelo ao sofrimento pelo sofrimento. Era um pedido urgente para que o ser humano voltasse a oferecer-se em favor do outro. Para que o coração aprendesse a romper a lógica do egoísmo que crescia silenciosamente na Europa fragmentada. A rosa vermelha dizia: sem sacrifício, o amor morre. Era um chamado à maturidade espiritual, à responsabilidade moral, à capacidade de escolher o bem, custe o que custar. A rosa dourada, reparação como medicina para uma era adoecida. A terceira rosa era dourada. Brilhava com uma intensidade que não era da terra. O dourado não simbolizava riqueza, mas cura. A dor de Maria diante das feridas da humanidade não precisava apenas de oração e não precisava apenas de sacrifício. Precisava de reparação. Reparar significa reconhecer o dano, assumir responsabilidade e devolver à história aquilo que o pecado, o egoísmo ou a indiferença destruíram. A Europa do pós-guerra carregava uma culpa coletiva, a destruição da dignidade humana. A rosa dourada era a resposta divina. Reconstruam não apenas cidades, mas almas. O mundo precisava ser reparado do abandono da fé, do desprezo pela vida, da frieza moral, da ruptura das famílias, da negligência com a santidade. A rosa dourada era a medicina espiritual que Maria oferecia para uma era adoecida. As três rosas juntas. A estratégia do céu contra a crise da humanidade: oração, sacrifício, reparação. 3 movimentos, 3 pilares. 3 ações capazes de deter o avanço espiritual do mal, em um tempo em que a humanidade acreditava que apenas decisões políticas seriam suficientes. Maria não trouxe slogans, trouxe um plano. As 3 rosas revelam exatamente isso. Um plano espiritual para salvar uma geração que havia perdido a direção. E Pierina, ao contemplá-las, compreendeu intuitivamente que aquelas cores não eram um ornamento mariano. Eram 3 caminhos para restaurar o que a guerra havia desfeito. E o céu estava apenas começando a falar. As 7 aparições. A escalada da mensagem. Depois da primeira manifestação, Pierina acreditou que talvez tudo tivesse sido uma graça isolada, um sopro do céu em meio ao sofrimento humano. Mas isso não durou muito. O que parecia extraordinário estava prestes a tornar-se um chamado contínuo, uma sequência de visitas que revelariam não apenas a dor da mãe, mas o plano espiritual que o céu estava traçando para aquele tempo. A cada nova aparição, o ar em torno de Pierina mudava antes que Maria surgisse. Era sempre um silêncio diferente, um silêncio cheio de presença. Não era medo, não era alucinação, não era emoção. Era algo que simplesmente se impunha. A narrativa começa assim. A primeira visita, a dor que abre o céu. Pierina estava no hospital, ajeitando lençóis e tentando acalmar uma paciente inquieta, quando a atmosfera do quarto mudou. Não houve luz súbita, não houve som sobrenatural. Apenas um peso suave, um tipo de tensão que fazia a alma endireitar-se como alguém que pressente ser observado. E Maria estava ali. Era tão real que Pierina sentiu que poderia tocar sua túnica. Mas o que mais a golpeou não foi a beleza nem a presença. Foi a dor. 3 espadas atravessavam o peito da mãe. Não como símbolo, mas como ferida viva. Pierina sentiu como se aquelas lâminas tivessem atravessado também o seu coração. Maria disse apenas 3 palavras, como quem entrega o diagnóstico de uma era inteira: oração, sacrifício, penitência. E desapareceu tão silenciosamente quanto havia chegado. A segunda visita. O peso de uma humanidade ferida. Os dias passaram, mas Pierina não esqueceu. O hospital respirava dor humana.
Mas agora ela sabia que havia uma dor maior observando a terra. Numa tarde cinzenta, enquanto ela caminhava sozinha pelo corredor, algo a fez parar. Ela virou-se e viu Maria entrar no quarto como se atravessasse o tempo. As espadas ainda estavam lá. O semblante de Maria não era acusador, era materno, mas carregado de preocupação profunda. Pierina ouviu: o mundo está caminhando para pecados ainda mais graves. E logo depois, reze pelos sacerdotes. Foi nessa hora que Pierina entendeu que a dor não era apenas da humanidade, mas de Deus. A terceira visita. Quando a dor se converte em chamado. Numa manhã de silêncio gelado, Pierina entrou discretamente em um dos quartos vazios do hospital. Ela não esperava nada naquele dia, mas Maria estava lá. Desta vez, não havia espadas. Pierina colocou a mão na boca, emocionada. No lugar das lâminas que atravessavam o coração da mãe, havia 3 rosas. Uma branca, uma vermelha e uma dourada. O ambiente parecia respirá-las. Maria olhou para Pierina com uma suavidade que era, ao mesmo tempo, consolo e convocação. E enquanto a enfermeira contemplava aquelas flores impossíveis, ela entendeu, mais pelo espírito do que pelas palavras, que o céu estava transformando feridas em caminhos. A dor mostrada nas primeiras aparições não era fim, era início. Pierina sentiu isso como quem reconhece um significado que não precisa ser explicado. A quarta visita, o chamado que marca o tempo. Certa tarde, enquanto o sol entrava fraco pelas janelas da capela do hospital, Pierina ajoelhou-se para rezar. Ali, o mundo parecia suspenso entre a luz e a penumbra. E foi ali que Maria apareceu. Não havia pressa, não havia urgência no olhar. Havia autoridade serena. Maria parecia ocupar o espaço com a mesma naturalidade com que o vento preenche o ar. Ela disse: desejo que o dia 13 de cada mês seja dedicado a mim. Pierina sentiu que aquilo não era pedido de piedade devocional, mas um gesto que o céu marcava no calendário da terra. Algo estava sendo inaugurado. A data não era simbólica, era estratégica. A quinta visita, o clamor pelos sacerdotes. No dia 22 de outubro, Pierina dirigiu-se à igreja de Santana. O lugar estava silencioso, respirando antiguidade e cansaço. Ela mal ajoelhou e sentiu novamente aquela mudança de atmosfera que precedia as visitas. Maria apareceu com gravidade. Não havia flores, não havia espada. Havia preocupação. A voz dela era firme. Rezem pelos sacerdotes. Eles estão sendo atacados como nunca. Pierina sentiu como se as paredes da igreja revelassem por um instante as guerras invisíveis que ocorriam no espírito de tantos consagrados. Maria falava como mãe que luta pelos filhos feridos. E Pierina entendeu que aquele pedido era mais urgente do que qualquer cura física que pudesse acontecer no hospital. A sexta visita, a promessa, que prepara o mundo. No início de dezembro, a pequena catedral de Montichiari estava tomada por gente. Havia rumores, medo, esperança, dúvida. Alguns rezavam, outros choravam, outros observavam com cautela. Pierina estava entre eles quando Maria apareceu diante da multidão. Não havia como negar, não havia como duvidar. Era uma presença que dominava o espaço como luz domina a escuridão. E ela disse: desejo que amanhã seja o dia da Imaculada Conceição da Rosa Mística. Depois acrescentou: grandes graças serão derramadas sobre o mundo. Mas Pierina percebeu que havia uma condição não dita, uma linha invisível que ligava céu e terra. Era preciso que alguém respondesse ao chamado da reparação. A sétima visita, a fonte que desce do céu. No dia seguinte, 8 de dezembro, a cidade parecia respirar esperança. A igreja estava lotada. As pessoas falavam baixo, como quem pressente milagre. De repente, o barulho diminuiu, não porque alguém mandou calar, mas porque algo sagrado estava acontecendo. Maria apareceu na escadaria da igreja. Havia uma luz que não vinha de velas, um silêncio que não vinha de homens, uma majestade que não pertencia à terra. Ela desceu alguns passos, aproximando-se da humanidade, como quem rompe a distância entre o divino e o mortal, e disse: desejo que aqui se abra a fonte da graça. As palavras ecoaram dentro de Pierina, como se tivessem sido escritas no espírito dela.
Maria continuou: aqui concederei curas, aqui derramarei graças, mas quero a santidade dos sacerdotes, dos consagrados e das famílias. Era o ponto alto, era a revelação completa, era o anúncio daquilo que o céu queria restaurar. E quando a visão desapareceu, o mundo não voltou ao normal. Nunca mais voltaria. Porque agora havia uma fonte aberta, não de água, mas de propósito. Uma fonte que não brota do chão, mas do coração da própria mãe. O confronto invisível. Porque Maria veio como rosa mística, versão narrada, cinematográfica, profunda. Depois das 7 aparições, não restava dúvida. Maria não viera trazer consolo passageiro, nem mensagens vagas, destinadas a emocionar alguns poucos corações sensíveis. A forma como ela se apresentava, a postura, as rosas, as espadas, a expressão grave, tudo isso apontava para algo muito maior. Um confronto espiritual silencioso que estava acontecendo na alma do mundo. Pierina percebeu isso não como quem entende uma doutrina, mas como quem testemunha um campo de batalha invisível. O título, Rosa Mística, não era ornamento, era estratégia. A rosa branca, a dor do céu pelo silêncio da oração. Pierina lembrava das primeiras aparições, das espadas atravessando o coração de Maria. Por trás daquela imagem havia um pedido que soava como lamento divino. O mundo deixou de rezar. A rosa branca colocada sobre a ferida aberta era o sinal de um combate que começava dentro da alma humana. Não era uma flor de paz romântica. Era uma arma silenciosa. O retorno à oração que o mundo havia abandonado. Maria não vinha apontar culpas. Ela vinha mostrar a falha estrutural da humanidade. Quando o homem deixa de rezar, o mal encontra espaço. Quando a alma se desconecta de Deus, uma sombra começa a crescer sobre toda a sociedade. A rosa branca era o chamado de volta ao essencial. Um lembrete de que nenhuma era sobrevive espiritualmente quando abandona a oração. A rosa vermelha, o sangue oculto do amor que se sacrifica. A segunda rosa, vermelha como fogo e como sangue, revelava outra dimensão da mensagem. Não era um símbolo litúrgico, era um diagnóstico duro. O mundo havia se tornado incapaz de oferecer sacrifício. A geração do pós-guerra conhecia destruição, mas não conhecia oferta. Havia dor em excesso, mas não havia amor suficiente para transformar essa dor em redenção. Maria aparecia com a rosa vermelha para recuperar a ordem perdida. A ordem em que o sofrimento não é desperdício, o esforço não é inútil. O sacrifício se converte em medicina espiritual para o mundo. Pierina entendeu que Maria não pedia sofrimento pela dor, mas a disposição de amar até doer. A rosa vermelha era o coração que se entrega quando o mundo só sabe exigir. A rosa dourada, o chamado supremo. Reparar o que o mundo rompeu. A terceira rosa, dourada, quase incandescente, era o ponto alto de toda a aparição. Era a resposta divina ao colapso moral que avançava como tempestade silenciosa sobre o planeta. A cor não era escolha estética, era declaração. Dourado é cor de realeza. Dourado é cor de eternidade. Dourado é o tom daquilo que pertence totalmente a Deus. A rosa dourada era o pedido mais urgente. Reparação. Não se tratava de penitência isolada, mas de restaurar uma ordem que havia sido quebrada pela indiferença espiritual, pela perda da pureza, pela rejeição da fé, pelo desprezo às coisas sagradas. Maria aparecia como rosa mística porque o mundo havia perdido a capacidade de perceber o sagrado. A mística, ali, não era poesia. Era grito. Era Deus dizendo: voltem, reconstruam, reparem o que foi destruído no interior do homem. Pierina entendeu que a rosa dourada representava aquilo que estava mais ameaçado: a alma, a rosa mística, o sinal da mãe. Quando a humanidade entra em risco. Quando Pierina falou sobre a expressão de Maria, ninguém esqueceu. Não havia desespero, não havia pânico, havia dor consciente, a dor de quem vê o filho caminhando para um precipício sem perceber. Maria não veio com aviso apocalíptico, veio com misericórdia firme. Veio porque sabia que o perigo não estava apenas fora, mas dentro do coração de cada pessoa. Quando a fé se esfria,
Maria aparece com dor. Quando o amor diminui, Maria aparece com pedido. Quando a reparação desaparece, Maria aparece com espada no coração. Ela veio como rosa mística porque aquele momento histórico exigia beleza que cura, dor que revela, luz que confronta, graça que renova. E Pierina era testemunha desse confronto silencioso, o confronto entre o amor do céu e a indiferença da terra. A rosa mística não é devoção suave, é recrutamento. A devoção nasceu ali, mas não nasceu para ser enfeite de altar, nem para ser lembrança piedosa. Nasceu como estratégia espiritual. Maria vinha pedir orações que sustentem o mundo, sacrifícios que curem feridas antigas, reparações que abram caminhos para a graça voltar a agir. Era um chamado direto, uma convocação, um movimento. Pierina compreendia em silêncio o peso dessa mensagem, e quem escuta essa história hoje, se escuta com o coração desperto, também percebe. A rosa mística não veio apenas para consolar, veio para despertar. O chamado final, o que Maria espera de quem ouve sua voz. Depois de percorrer as aparições e decifrar o sentido das rosas, Pierina percebeu algo que não estava nas palavras de Maria, mas na força silenciosa com que ela se apresentava. A rosa mística não vinha ao mundo para emocionar, vinha para formar. Era esse o ponto central. Maria não apareceu apenas para confortar a humanidade ferida. Ela apareceu para treinar, para moldar, para despertar, para acordar consciências que estavam adormecidas dentro de uma época que havia perdido o senso do sagrado. E esse chamado permanece vivo hoje. Maria espera maturidade espiritual. A primeira expectativa de Maria não é devoção exterior, nem promessas emocionadas, nem entusiasmo passageiro. Ela espera maturidade. Espera que aqueles que escutam sua voz entendam que seguir o céu exige disciplina interior, consciência desperta e coragem espiritual para ir contra a corrente de uma era que prefere sempre o caminho mais fácil. A oração da rosa branca não é sentimentalismo, é compromisso. Maria espera amor que sabe se sacrificar. A segunda expectativa nasce da rosa vermelha. O mundo moderno teme qualquer forma de esforço sacrificial. Tudo precisa ser rápido, leve, confortável. Mas o amor verdadeiro, o amor que gera transformação, sempre tem um preço. Maria espera um amor que não se esconde da dor, que oferece, que repara, que suporta quando é preciso, que entrega quando ninguém mais quer entregar. Não se trata de sofrimento estéril, mas de amor que salva. Maria espera reparação ativa. A rosa dourada é o pedido mais exigente. Reparação não é sentimento de culpa. Reparação é ação espiritual. É quando o fiel decide substituir indiferença por devoção, superficialidade por profundidade, silêncio por oração verdadeira, queda por esforço de restauração. Reparação é o momento em que o mundo tenta ferir o sagrado e o devoto responde reconstruindo. Maria espera isso de quem a escuta. Um coração capaz de reparar aquilo que a sociedade destrói. Maria espera lucidez diante do combate espiritual. A rosa mística aparece quando o mundo está espiritualmente enfermo, e quem a escuta não pode continuar distraído, nem ingênuo, nem acomodado. Maria espera que cada pessoa que acolhe sua mensagem entenda que existe um combate invisível, real e constante, e que cada cristão tem papel nele. Não é luta contra pessoas, é luta pela alma, pela própria, e pela de quem não sabe mais rezar. Maria espera fidelidade até quando o mundo esquece. O maior pedido da rosa mística é simples, mas profundo. Perseverem. Quando a oração enfraquece, rezem. Quando o amor se extingue, amem. Quando a fé do mundo se dispersa, permaneçam. A fidelidade é a resistência espiritual que sustenta o invisível. Maria não pede multidões, pede fiéis. Fiéis que se mantenham firmes quando o ambiente ao redor desmorona moralmente, espiritualmente, humanamente. Maria espera que cada devoto se torne farol. A rosa mística não espera espectadores. Espera testemunhas vivas. Espera que cada pessoa que ouviu sua voz leve luz onde há confusão, leve paz onde há tensão, leve intercessão onde há silêncio,
leve amor onde há ruptura, leve reparação onde há ferida. O devoto da rosa mística não é alguém que apenas venera, é alguém que se torna a extensão da graça. O chamado final não é para sentir, é para viver. No final das aparições, Pierina entendeu, e nós também precisamos entender, que a mensagem da rosa mística não é apenas uma devoção mariana, é um modo de existir. Quem acolhe essa mensagem entra em uma responsabilidade espiritual maior. Ser guardião da oração, ser defensor do amor, ser instrumento de reparação, ser presença de paz em um mundo doente. Maria não apareceu para pedir flores. Ela apareceu para pedir almas despertas. Esse é o chamado final. Simples, direto, intransferível. A oração final à rosa mística. Agora, faça silêncio. Silêncio dentro e fora. Silêncio onde a alma escuta. Respire fundo e permita que esta presença que atravessa séculos se aproxime de você. Reze assim: Maria, rosa mística, mãe que carrega no coração a dor e a esperança da humanidade, eu me coloco diante de ti. Coloco minha vida, minhas feridas, minhas lutas silenciosas e tudo aquilo que só tu e Deus conhecem. Tu que apareceste para despertar o mundo, desperta agora também o meu coração. Purifica-o com a luz da tua rosa branca, para que a oração volte a ter espaço dentro de mim, para que a minha alma volte a respirar a vontade de Deus. Rosa vermelha, ensina-me o amor que sabe oferecer. Transforma em entrega as dores que carrego. Faz do meu sofrimento semente de cura. Faz do meu esforço ponte de graça para quem precisa. Que em mim haja menos queixa e mais generosidade, menos fuga e mais coragem de amar. Rosa dourada, pedra preciosa da reparação, derrama sobre mim a força de restaurar o que eu quebrei, de consertar o que deixei cair, de pedir perdão onde falhei, de reconstruir onde fui causa de ferida. Que a tua luz toque tudo o que ainda está desordenado em mim e devolva à minha alma a beleza que Deus sonhou. Rosa mística, mãe da igreja, intercessora dos sacerdotes, guarda aqueles que vivem para servir o altar. Protege suas almas, fortalece suas vocações, derrama sobre eles a fidelidade que o mundo tenta apagar. E sobre mim, mãe, derrama também o dom do discernimento, que eu veja o que precisa ser visto, que eu rejeite o que precisa ser rejeitado, que eu escolha sempre aquilo que me conduz a Deus. Estende teu manto sobre minha casa, sobre minha família, sobre meus medos, sobre as batalhas que eu não consigo vencer sozinho. Que nenhuma perturbação me alcance, que nenhuma escuridão se imponha, que nenhuma mentira do inimigo tenha força diante da tua intercessão. Rosa mística, eu te peço, conduz-me ao caminho da oração verdadeira, do amor que transforma e da reparação que salva. Forma em mim um coração firme, constante, obediente à voz de Deus. Que tua presença me acompanhe hoje, me proteja à noite, me levante quando eu cair e me sustente quando eu fraquejar. Mãe Santíssima, eu te consagro minha vida inteira. Faz de mim instrumento de paz, luz em meio às sombras e testemunha viva da graça que tu derramas sobre o mundo. Rosa mística, mãe da igreja, intercede por nós agora e em todos os dias que virão. Amém.